Aí nós temos a contracultura dos anos 60, nós temos o pensamento de Jean-Paul Sartre, na minha opinião, como o filósofo mais irresponsável de todos eles. Irresponsável? Irresponsável. Irresponsável porque, analisando a sua ética, o que é liberdade para ele? É eu poder fazer o que eu quero. Se eu te der um prato de comida e você estiver com fome, e eu fizer isso porque a convenção determina, porque a sociedade diz que isso é certo, então eu estou errado. Porque eu continuo escravo da convenção. Mas se eu dou porque eu quis, então aí está certo. O contrário também é verdade. Ou seja, a moral sartriana não tem padrão. Foi isso que mobilizou todo o pensamento hippie da contracultura, por isso se chama contracultura, dos anos 60 e 70. Nossa Senhora, a filosofia, ela conflita com a religião e com a teologia, ou com essas explicações, ou elas se explicam? Elas se explicam se não formos colocar as paixões em cima da mesa. Porque aí vai depender do filósofo e do teólogo. Não é? Na realidade, a filosofia, ela flerta com a religião desde tempos remotos, quando tenta explicar aquilo que era então compreendido apenas do ponto de vista místico. Então nós temos os pré-socráticos, que tentam explicar os fenômenos fora da interferência da mitologia. Nós temos um Sócrates que é morto, é condenado à morte por ser ateu, mas na sua apologia, na sua defesa, ele diz: se eu fosse ateu eu não seria filósofo, porque eu sou filósofo justamente porque quando minha mãe me levou ao oráculo, ele disse que eu seria filósofo, ou seja, ele é filósofo por uma revelação divina. Para Aristóteles, em Ética, Aristóteles diz o seguinte, que só é possível a felicidade plena, que ele chama de eudaimonia, certo? Os filósofos e os governantes. E ele diz, mas por que então, o que faz com que alguém seja filósofo ou governante? Ele vai dizer a vontade dos deuses. Por isso, eudaimonia, eu, bem, daimônio, divindade, Deus. Então, nenhum deles. Você pega a Idade Média, quase todos os filósofos da Idade Média que dão sustentação ao pensamento ocidental são padres. Guilherme de Ockham, Anselmo, né? E outros. São muitos. Você pega, por exemplo, mais tarde, os não católicos, mas você tem pastores, quase todos eles fizeram teologia, inclusive Marx. Mas você tem Hegel, é teólogo, Kant é teólogo. Kant no livro A Crítica da Razão Pura, ele não questiona Deus e nem a existência, não, ele questiona a nossa capacidade de pensar essas coisas, não da sua existência. Mesmo Voltaire, que alguém diz que ateu, não é, ele é agnóstico. Que é o ateu cagão? Não, o agnóstico é aquele camarada que não se sente capaz, de alcançar, de compreender a existência e a essência da divindade. Ele diz, olha, se existe, eu não sei. Pode ser que existe, pode ser que não existe. Ele é o responsável, é o ateu responsável. Entendeu? Mas não é o camarada que hora que ele está na beira do precipício e o dragão vai morrer, ele fala, pelo amor de Deus. Vai que existe Deus. Aí ele chama. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Eu sou um cara que, dentro de algumas crises, de alguns problemas, eu me vejo, bicho, entendeu? Não vai fazer nada, não. Não! Responda com as suas formações acadêmicas, espirituais, da maneira com que você quiser. Ou se tiver 2 ou 3 explicações, faça. O que é a vida? Levando em consideração os conceitos gregos, nós temos necron, ou seja, bios, da biologia, que é a vida natural, né? Física, vegetal, animal. Nós temos outra expressão que é psique, que também se traduz por comportamento, que diz respeito à vida enquanto comportamento mesmo, estilo de quando alguém pergunta como ele vive, qual é o seu estilo de vida, tal. Então, quando você quer falar disso, você usa a expressão psique. E existe a palavra zoe, que remete à existência consciente.
Então a pedra tem uma existência, mas não tem uma existência consciente. Né? Então a árvore tem uma existência biológica, mas não é zoe porque não é consciente. Então eu poderia dizer que a vida ela é uma existência consciente, racional, pensativa. E daí tudo que serve como desdobramento da racionalidade. Né? Então, e é isso que dura para sempre. Né? Porque se você pergunta para mim o que é vida, eu vou dizer também o que é morte. E o que é morte? Então a morte ela é separação enquanto thanatos, e é uma coisa que vigora entre eu e você, por isso usamos roupa, aquela analogia que eu fiz no começo, e existe a palavra necron, de onde vem a palavra necrotério, que é o cessamento da vida biológica. Mas a psique e o zoé a psique e o zoé continuam num plano diferente do nosso, do qual eu sou incapaz de dar qualquer informação precisa por não ter a experiência da morte. Para todos nós pedimos uma mensagem, e agora eu peço uma mensagem religiosa. Para quem estiver nos assistindo, dessa conversa que nós tivemos, hoje sabemos dos movimentos que unem as religiões, os líderes para discutir e apaziguar uma situação que, sei lá, que possa ser fruto do egoísmo. Queria que você deixasse uma mensagem dessa nossa conversa e desse momento que nós vivemos. Fiquei muito feliz de saber que já tivemos tempos mais bárbaros do que esse. Então, fique à vontade, professor. A minha mensagem é essa: amem a Deus e ao próximo como a vocês mesmos. E obrigado por essa oportunidade. Não tem mais nada para falar. Obrigado você. Obrigado por essa aula. Eu acho que foi um dos melhores programas que eu já gravei na minha vida. Eu agradeço. 13 para 14 anos. Obrigado de verdade. E estamos à disposição. Tô até com vontade de chorar, mas vou acabar o programa antes. Tchau.